Esse aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e já vou dizendo logo o seguinte, hoje eu estou aqui para comemorar, né? Comemorar porque fiquei sabendo aí que a CBF demitiu o Fernando Diniz, o nosso grande treinador, um dos melhores treinadores do mundo, campeão da Libertadores da América, vice-campeão mundial, agora ele é full-time, interino não, né? Ele é agora totalmente do Fluminense, saiu daquela furada lá, que era a CBF, que estava queimando o filme dele pra cacete, e o próximo treinador que chegar lá vai ralar pra caramba, porque esses caras aí não estão muito afim, né, de jogar futebol não. Com o Diniz era mais problemático ainda, porque era início de temporada, já agora, quando o próximo treinador assumir, já vai ser meio de temporada, e os caras já pegaram no tranco, e o dinizismo era muito difícil realmente o pessoal assim com muita má vontade, aquele início de temporada, de absorver aquilo, ainda mais sabendo que o Diniz provavelmente não ia ficar muito mais, porque esses jogadores devem ter muitas informações e saberem muito mais do que nós, que o Diniz não ia mesmo ficar em função da esculhambação que se tornou essa CBF. Aliás, é disso mesmo que eu vou aproveitar aqui para falar, juntando a fome com a vontade de comer, porque o terceiro mundo, né? Terceiro mundo é isso aqui, né? Nós, Brasil, nós somos país de terceiro mundo. E assim, Nelson Rodrigues, ele mesmo, sempre Nelson Rodrigues aqui nesse canal direto, ele sempre dizia que nós tínhamos o complexo de vira-lata. Nós, assim, o complexo de vira-lata o que é? É o terceiro mundo na cabeça do brasileiro, e o brasileiro não deixa de ser terceiro mundo nem naquilo que ele tem de melhor e que faz de melhor, que no caso era o futebol, na Copa de 58. Então ele dizia que o Pelé era aquele garoto de 17 anos na Suécia, era uma espécie de messias que ia nos libertar do complexo de vira-latas que sentava sobre nós, né? Então, quer dizer, ele dizia que o andar do menino Pelé, um perfeito, não mais um príncipe etíope, mas um rei etíope com uma etnia perfeita e uma genética perfeita, o Pelé andando, ele dizia que Pelé era racialmente perfeito e racialmente superior. A realeza é um estado de espírito, é quem se sente rei, isso que ele dizia do Pelé. Que o Pelé andando em campo, nos gramados suecos, ele tinha um desplante que só tinha quem sabia que era rei. Então Nelson Rodrigues disse, esse garoto vai nos dar a Copa do Mundo e vai nos livrar do nosso complexo de vira-latas. E assim foi. Com o futebol, o Brasil tirou o pé da lama um pouquinho, não é? É o país do futebol, né? É o país da música. Música hoje em dia nem se fala, né? Música acabou no Brasil, não é? Quem faz música aí está com 80 anos, né? Aqui no Brasil. E o futebol, assim, essa CBF, o futebol ainda é forte no Brasil, mas a CBF ela faz o que pode para destruir o futebol brasileiro. Então, quer dizer, teve que haver praticamente um Messias, né? Um Pelé, para falar assim, brasileiros, acordem, eu livrei vocês do complexo de vira-latas, não somos mais vira-latas, né? Para o brasileiro, através do futebol, olha que antropologia, hein? Para que o brasileiro, através do futebol, saísse, se livrasse do seu complexo de vira-latas. E aí agora vem esses caras, essa CBF aí, estraga tudo e mostra realmente que o complexo de vira-latas tomou conta ao ponto do Brasil ser tratado aí pelo esse Carlo Ancelotti e pelo Real Madrid como um verdadeiro vira-latas. É ou não é? Então voltou o complexo de vira-latas. Precisamos de um novo Pelé, não é verdade? Bom, dito isso, eu digo o seguinte, né? E pensar que no ano em que o campeonato foi dedicado ao Pelé, o Santos foi rebaixado e ele tem como reforço agora William Bigode. Bom, eu só queria fazer uma menção aqui, rápida, que é o seguinte. Esse campeonato brasileiro que terminou, ele podia ter tido também uma menção de artilheiro ao Roberto Dinamite, tá? Não sou vascaíno nem nada não, mas os dois praticamente morreram no mesmo ano e da mesma doença. Eu falo isso porque o Roberto Dinamite foi um dos jogadores que eu mais já vi jogar na minha vida, entendem? Porque ele só no fim de carreira foi para a Portuguesa, enquanto era do Vasco lá para 1980, foi e voltou do Barcelona, numa negociação muito estranha. Mas desde os anos
tento desde mais ou menos... Olha, eu vi... Essa camisa aqui é velha, tão velha quanto eu, tá? Quase tão velha quanto eu. Então é a camisa da máquina. Eu vi o Pelé jogar contra o Vasco, Pelé, Santos, e meu pai me levou para ver em 74, Santos e Vasco. O Dinamite estava naquele time. Então desde 74, Cláudio Adão também estava no Vasco, no Santos. A dupla de ataque era Pelé e Cláudio Adão. Então, quer dizer, desde essa época de 1974 que eu vejo Cláudio Adão e Roberto Dinamite, que eu via, né? Um se aposentou, o outro faleceu, também já estava aposentado. E o Pelé também já se foi. Então o Roberto Dinamite depois, sempre jogando, enfrentando o Fluminense, muitas decisões, jogos importantes, sempre vi. Né? Então é um dos jogadores assim que, dos 5 jogadores que eu mais vi, todos eles são do Fluminense, exceto o Roberto Dinamite, tá? Então tinha que ter tido aí porque o cara era craque mesmo, tinha que ter tido aí uma bola, um torneio uma premiação para o artilheiro, sendo o prêmio Roberto Dinamite. Mas, nesse país, né, vocês já viram como são as coisas. Vocês me desculpem, tricolores, estar falando aqui de um jogador de um outro time que nunca jogou no Fluminense. Mas, só para zoar os vascaínos um pouquinho, essa semana foi aniversário, então, para compensar, do Germancano, não é? E então vamos lá, né? Chora vascaíno, o sonho acabou, o Germancano é tricolor, né? Então, se eu elogiei o Vasco através do Roberto, agora toma essa, né, Vascão? O que acontece é o seguinte, ninguém assim, vamos fazer o seguinte, né? A gente podia fazer uma coisa, né? Fazer uma faixa, assim, escrito AC/DC, mas não é a banda de rock, ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo, também não é isso não, né? A torcida do Fluminense podia, né? Que tal? Eu tô dando aqui essa ideia. Bota uma faixa lá, ACDC, antes de Cano, depois de Cano. Porque esse cara chegou no Fluminense em 2022, bateu todos os recordes. O Abel ainda era o treinador, não era o Fernando Diniz, né? E o Abel ele meteu ali uma sequência de 10 jogos, 10 vitórias. E o Fluminense tinha um time reserva no Carioca e um outro time titular. Não sei se vocês lembram dessa história. E o Cano danou a fazer gol, né? E a vinda do Cano para o Fluminense foi excelente, tanto para a carreira do Cano, como nunca antes ele tinha jogado desse jeito, e também excelente para o Fluminense, que nunca tinha tido um jogador assim em 2 anos fazer o que o Cano fez. Então eu acho que o Fluminense assim, né, ganhou a Libertadores de 2023 e o Fluminense deve muito a esse cara que entrou para a galeria dos grandes ídolos tricolores, Germancano. Então, o que você acha aí, torcida do Fluminense? Escrevam aqui nos comentários uma faixa lá, ACDC, antes de Cano, depois de Cano. Em 1980 tinha uma faixa dessa que não era de torcida nenhuma, tinham muitas torcidas organizadas na torcida do Fluminense, inclusive a extinta Copa Flu, que eu me lembro que tinha um amigo meu, Carlinhos Hulk, que Deus o tem, que era da Copa Flu, mas tinha lá uma faixa escrita Gilberto e Adão, a dupla sensação. E era uma faixa, não era uma torcida. Gilberto e Adão eles estavam jogando pra caramba, eles seriam um novo casal 20 se não tivesse acontecido o que aconteceu, o Fluminense afundado de novo e depois tivesse se reabilitado, com o Paulinho de Almeida chegando lá, depois o Cláudio Garcia e o Washington e Assis sendo trazidos para o Fluminense. Quis o destino que o casal 20, que Gilberto e Adão fossem apenas a dupla sensação e o casal 20 fosse Washington e Assis, não é? Assim, quem lembra de Gilberto e Cláudio Adão jogando? Posta aqui nos comentários. Em 1980, quando o Fluminense interrompeu o tetra do Flamengo, fazendo um time todo prata da casa feito nas Laranjeiras, e somente com Gilberto, camisa 8 na meia direita, e Cláudio Adão, camisa 9 de centroavante, vindo de fora. Né? E então fica aí a sugestão, a faixa ACDC com a cara do Germancano. Quem souber, quem entender disso, não é uma boa opção? Escrevam o que é que vocês acham. Gostaria de dizer também do seguinte, dessas coisas que estão acontecendo, jogadores que entram, que saem, já falei, me espanta muito o Giovanni Manson, ir embora do Fluminense. Para que ele foi no Mundial? Meu Deus do céu. Bom, antes de eu falar do Cauã Elias, só queria dizer uma coisa. Essa 1º de janeiro, aniversário do Rivelino, acompanhe aqui, por favor. Eu tenho 3 playlists. Nelson Rodrigues e o Fluminense, A Máquina, o maior time do mundo, e a história do Fluminense. Nessa playlist A Máquina, o maior time do mundo, tem a minha homenagem ao Rivelino no aniversário dele do ano passado, ano retrasado. E tem aqui também o famoso gol do elástico do Rivelino contra o Vasco.
nessa playlist, tá ok? Rivelino fez aniversário dia 1º de janeiro, o Germancano no dia 2 de janeiro, Doval faria 80 anos no dia 4 de janeiro, nosso outro argentino, que era o grande artilheiro do Fluminense da época dessa camisa aqui da máquina, até que o Germancano chegou e acabou com todos os recordes de Louco Doval, o gringo mais carioca que já passou por aqui, por essas bandas. E agora sim, é só mais um recado que é o seguinte, né? O galera que tá aí de olho grande no Cauã Elias, com esse famoso staff do Cauã Elias, né? Cuidado que eu já vi, né? Eu sou meio velhinho, tenho 58 anos, tá? Estou há muito tempo vestindo essa camisa tricolor aqui e já vi muita carreira de jogador ir pro saco por causa de olho grande de dirigente. E o dirigente ir pro saco junto, perder tudo com a cagada que fez, como vocês estão querendo fazer aí com o Cauã Elias. Espero que seja realmente o que o Fluminense está falando, que está tudo bem encaminhado e que é tudo mais fake news, notícia, fofoca do que outra coisa. O último, né, foi o Miguel, né? Miguelzinho. Cadê o Miguel? Hã? Me diz. Pois é. Bom, então ao nosso grande capitão Nino, eu desejo boa sorte, que vá com Deus, brilhe lá fora muito. Nino, obrigado por tudo. Você já é um Marcelo. Você já é aquele cara que foi lá para fora e a gente queria sempre que voltasse. Só que a diferença é que você levantou o caneco da Libertadores junto com M12, não é? Levantou lá, né? Então, parabéns, Nino. Que Deus te abençoe e te acompanhe, te faça ter uma carreira brilhante e obrigado por todos os seus serviços prestados ao Fluminense Futebol Clube. Torcida do Fluminense, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like, tá? E ativem o sininho das notificações. E digo o seguinte para vocês: se você gostou desse vídeo, compartilhe com outro tricolor. Se não gostou, compartilhe com um bacalhau. Tá ok? A bênção, João de Deus. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.